aquele que vai nos livrar de todo o mal, aquele que em tempos ruins ou bons, Ele está ao seu lado, aquele que tudo pode fazer por você, mas que você tem que lembrar que Ele é e que Ele está com você. Salmo 92, o 12 e o 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no lírio. Plantamos na casa do Senhor, florescerão nos adros do nosso Deus. Amém? Nós precisamos estar como a palmeira. Nós precisamos estar enraizados na casa do Senhor. Nós precisamos estar plenamente certos, convictos que Deus é e sempre será o nosso único Salvador. Nós temos que ter certeza desse Deus que nos salvou, que nos salva e que vai continuar nos salvando de tudo aquilo que nós precisarmos. Nós precisamos ter certeza que nós temos um Deus todo-poderoso. A palmeira, ela é conhecida por ser uma árvore muito forte, muito resistente. E ela cresce de dentro para fora. As raízes dela é profunda. Então ela vai profundo. Ela vai para baixo. Ela se enraiza. As demais árvores, elas são raízes de fora. Você vê as raízes expostas. E a palmeira, ela tem essa força dela na raiz. Assim, temos que ser eu e você, na presença do Senhor e na confiança no Senhor. Saber que nós temos que estar enraizado naquilo que é mais certo que existe nesse mundo. E nós temos um Deus que tudo pode fazer. Nós temos que em todo tempo crer neste Deus. Você não adianta vir aqui todos os cultos e quando sair daqui, qualquer vento, você tenha medo. Mas nós temos que passar por a tempestade, como a palmeira passa, e ela só se curva, mas ela volta à sua origem. Nós podemos nos curvar, mas nós temos que ser sempre nós temos que estar erguido como ela. Porque nós temos um Deus que Ele deixa o vento vir, Ele deixa a tempestade chegar, Ele deixa acontecer, mas Ele está do seu lado. Ele não te deixa sozinho. Basta apenas nós procurarmos ao Senhor, basta apenas nós orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, que verdadeiramente Ele vem para mim e para você. Verdadeiramente Ele nos guarda. Ele não vai nos livrar de todo o mal. Porque Ele sabe que se nós passarmos por determinadas coisas, nós vamos ser mais fortes. Nós vamos poder falar dEle, porque nós vivemos aquela fraqueza. Mas nós vencemos, porque nosso Deus estava do nosso lado. A palmeira, ela suporta todas as tempestades, como suporta a seca, por causa da sua raiz. Ela também é profunda. Isso é maravilhoso. Ela também suporta as adversidades, os ventos fortes. Assim somos eu e você. Nós precisamos estar sempre preparados para o que vier. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas na hora da tribulação, você precisa crer. Na hora do vento, você precisa confiar. Porque senão nada vai adiantar nós virmos aqui e saber que o Deus, o de ontem, o de hoje, o de amanhã vai ser o mesmo. E Ele cuida de mim e de você. E se nós não ficarmos certo disso, nada vai adiantar. Não é fácil mesmo. Porque a gente não espera aquela tempestade, nem aquela adversidade, nem aquela tristeza que acontece de uma noite para outra. De um dia para o outro tudo muda. Você dorme bem e na madrugada você já sente dores, você já acontece 1000 coisas com você. Você espera por isso? Não. Ninguém espera por isso.
Mas nós temos um Deus que está conosco. Que essa dor de hoje, ela se acaba amanhã. Que essa febre hoje, ela passa, amanhã você está bem. Por quê? Porque nós temos um Deus em que podemos confiar. Tristezas vêm, angústia vem, mas nós precisamos estar com nossas raízes aqui no Senhor, para estar declarando que eu confio no meu Deus, que eu sou do meu Deus, que Ele é, e que Ele está, que Ele é poderoso, que Ele vai fazer tudo isso acabar. Nós temos que ser como a palmeira, altas e fortes, para quando alguém nos ver Jesus. A palmeira, quando ela está no deserto, no Ceará, e as pessoas veem ela, sabe que próximo dela tem água, próximo dela tem frutos, porque ela dá frutos o ano todo, ela floresce o ano todo. Nós cristãos precisamos dar fruto ao Senhor, precisamos florescer, precisamos ser luz neste mundo de trevas, precisamos estar forte para que as pessoas vejam o grande Deus que nós temos. Nós precisamos acreditar, ter certeza que Deus é grande, que Deus é poderoso, mas falar com o coração cheio disso, mostrar a quem precisar, ver e saber que esse Deus existe. As pessoas não acreditam, algumas delas, em Deus, porque já passaram por muitas coisas e não venceram. Mas nem tudo nós vamos vencer. Nós não vamos vencer tudo, porque Deus nos dá a prova para que você cresça naquilo. Ele te dá a adversidade para que você cresça na adversidade. Muitas vezes isso são provas para saber quem nós somos. Porque falar é fácil, mas fazer é difícil. Mas nós temos que estar preparados para o dia da angústia, para o dia da tristeza, para saber dobrar o seu joelho e orar ao Senhor e pedir para que Ele mude aquela história, que Ele mude aquilo que você está passando. Se nós não ficarmos firmes no Senhor, dificilmente nós vamos passar isso para alguém. As pessoas onde eu trabalho, eles perguntam muito de Jesus. E eles falam para mim que é fácil falar. Eu falo, não é fácil falar. Porque a gente vive como vocês. A gente passa as tristezas que vocês passam. A gente tem as mesmas perdas de vocês. Às vezes, a gente tem as mesmas doenças. Qual a diferença de um cristão e você? Qual a minha diferença para você? A minha diferença para você é que eu acredito num Deus que tudo pode fazer. Num Deus que eu vou orar para Ele hoje à noite, vou chegar e vou agradecer meu dia, o meu trabalho, e vou dormir em paz. Enquanto a você não agradece a ninguém, você acha que vive porque você merece viver, porque você pode tudo, mas eu não, eu agradeço um Deus que me protege. Não é fácil falar assim para eles, e não é fácil a gente viver assim. Mas nós precisamos estar sempre tendo a certeza disso em nosso coração. Nós precisamos ser sempre luz neste mundo. Nós precisamos florescer sempre, para que possamos levar a palavra do Senhor aonde quer que seja. Em 2 Reis 6, 14 e 17, Eliseu, ele está com seu servo, Geazi, e eles estão cercados por um exército inimigo. E Geazi não vê nada, só vê os inimigos, e pergunta o que vão fazer. E Eliseu ora para que Deus abra os seus olhos espirituais. E quando Eliseu ora, ele vê todo ao seu redor aqueles cavalos e as carruagens de fogo, tudo que já estava ali preparado para salvar ele. É assim na minha vida e na sua. É assim quando nós pedimos ao Senhor de todo o coração que Ele olhe por minha vida e por sua vida e por aquilo que nós estamos passando.
Ele já tem preparado um exército para nós. Ele já tem preparado para mim e para você algo melhor. Ele já tem preparado aquele exército que você nem sabe, mas tem um anjo do seu lado naquele momento da sua angústia. Ele tem preparado um exército forte que vai guerrear por você e por mim. Foi assim com Eliseu. Ele apenas, o servo viu e já acreditou. Nós só temos que crer que o nosso Deus, Ele está conosco. E Ele não era, Ele é o poderoso. Ele vai ser. Ele era, Ele é e Ele vai ser sempre aquele que nos vai nos salvar. Aquele a quem nós devemos buscar, porque sabemos que não é aqui que nós queremos ficar, nem devemos ficar. Mas nós temos um lugar melhor do que aqui. Está preparado para mim e para você. Nós temos que confiar nisso. Confiar nesse Deus que traz para nós a certeza de dias melhores. Nós temos que crer nesse Deus que é puro amor. Ele nos ama e nos amou. Mesmo nós somos pecadores. Nós somos pecadores todos os dias. Aquele que disser que não é pecador já está pecando. Porque nós não vivemos as 24 horas do dia corretamente. Nós não vivemos 24 horas por dia orando como tem que ser, como agradecendo como tem que ter. Tem dia que nós nem agradecemos, porque o dia foi corrido demais e o cansaço foi maior. Mas no outro dia você agradece por ter dormido e por estar bem. Mas não deu tempo de te agradecer naquele dia que você conseguiu passar. E nós temos que agradecer em todo o tempo, porque tenha certeza, muitos livramentos nós temos nesse mundo. Muitos livramentos nós passamos nesse mundo. Eu tenho certeza disso, porque a gente não sabe aquele que anda do nosso lado, aquele que está dentro de um ônibus, aquele que está andando ao seu lado, aquele carro, aquela moto. A gente não sabe de nada, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele nos livra de todo o mal. O que nós temos que fazer? Nós temos que ser crentes cristãos, fiéis a um Deus poderoso. Fiel àquele que me ama e ama a você. Aquele que guarda a minha vida e a sua vida. O nosso Deus é um Deus poderoso. Mas nós precisamos, em todo o tempo, ter a certeza disso. Saber que nós podemos falar dele para quem quiser ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos saber que dentro do nosso coração ele precisa estar. Verdadeiramente, nós precisamos levar a palavra do Senhor fora daqui. Verdadeiramente, nós precisamos levar o Evangelho fora daqui. Há muitas pessoas aí fora que não acreditam no nosso Deus, que não conhecem o nosso Deus e nem querem conhecer. Mas a partir do momento que ele conhecer um Deus que já fez milagre em minha vida e que já fez na vida de vocês, eles vão crer nesse Deus. Quando eu falo muitas coisas que eu já passei, muitas coisas que meu Deus me fez, me ergueu, as pessoas acham que não é verdade. Elas acham que nossas vidas às vezes é tudo maravilhoso. Não, nós somos cristãos, mas nós vamos passar tudo que todos passam aqui. Nós temos muito o que fazer. Nós temos muito o que fazer aí fora. A seara é grande. Mas você tem que ser uma palmeira. Em todo tempo você tem que ser uma palmeira com as raízes bem profundas, bem enraizada neste Deus. Para que no dia da adversidade você fale: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu vou aguardar o Seu tempo. Senhor, eu vou Te buscar. Senhor, eu vou esperar. Senhor, eu vou Te buscar, mas sei que no Teu tempo o Senhor vai estar comigo. Não é no nosso tempo o agir de Deus, é no tempo dele. Não é no nosso tempo que vai acontecer,
é no tempo do Senhor. Mas saiba, no tempo do Senhor, tudo é perfeito. Tudo acontece. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Ele cuida em todo tempo de mim e de você. Ele não quer nada além de nosso verdadeiro amor. Em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que você possa, em todo tempo, saber que tudo coopera para o seu crescimento em Deus. E que muitas vezes o acontecer é o permitido. E que muitas vezes nós precisamos realmente passar para ser forte com Deus. Ele não pode ser... Já pensou se Deus, em todo tempo, você orasse e Ele te desse o que você pedisse a Ele? Será se nós íamos buscar esse Deus? Será se nós íamos estar agradecendo a Ele porque tudo que você pede Ele vai te conceder? Não, nem tudo. Nós temos que buscar verdadeiramente confiar. Nós temos que fazer o que Ele nos ensina. Nós temos que buscar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes o não dEle é a minha e a sua salvação. Muitas vezes o não dEle é o certo para aquela hora. O não dEle, o não acontecer aquilo que você tanto pede, talvez é ali que você vai ser salvo. Porque muitas vezes pedimos muitas coisas para o nosso bem-estar. Nós queremos muita coisa e isso não é errado. Mas o Senhor te dá aquilo que você vai conseguir viver somente com aquilo. Às vezes nós queremos muito mais, mas Ele sabe que o mais não é o necessário. Mas às vezes Ele dá e muito. E nós ficamos felizes com isso, né? Mas a medida do Senhor, ela é a certa. Então apenas confie no Senhor. Confie, busque, seja essa palmeira que precisamos ser, seja luz, floresça, cresça, tenha as suas raízes nessa rocha. Procure a água viva do Senhor. Procure a palavra do Senhor em acreditar. Deixe ela entrar no seu coração e fazer morada. Amém? Eu convido a igreja para nós lermos o Salmo 91. Amém? Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade e a proteção é o escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que assola de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos lhe dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão as suas mãos, para que você não tropece em pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele.
Eu o livrarei e o glorificarei, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos protege de todo o mal. Esse é o nosso Deus que tudo pode fazer por mim e por você. Esse é o nosso Deus que faz você pisar em serpente. Esse é o nosso Deus que nos protege. E é esse nosso Deus que devemos amar. E é esse nosso Deus que devemos confiar. E é nesse Deus que em todo o tempo você precisa buscar. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Amém.